Vou lá, pronto. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, aqui na cidade de Biel-Bienne, na Suíça. Hoje, segunda, 30 de janeiro de 2023, daremos continuidade ao estudo do livro A Gênese. Conosco, a nossa querida Marisa Lavorini Ribeiro, de São Paulo. São Paulo. Bem-vinda, São Paulo. Flor. Sejam todos Obrigada, bem-vindos. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente para mais um estudo do livro A Gênese, um livro importantíssimo dentro das obras de Kardec, para que nós possamos ter cada vez mais conhecimento aprofundado da doutrina espírita. É este o objetivo do NEC, Biel. Eu não sei falar como a Zélia fala bonitinho, Ben Biel, né? Que se fala? Como você fala? Biel-Bienne. Biel, é. Porque E, tem dois Bill. A Marisa aí faz parte. tá bom. Mas lembrando sempre que a gente está à disposição para qualquer dúvida e também que a gente conta com a participação de todos, porque esse estudo é um estudo coletivo, ele só tem sentido se for um estudo coletivo, onde todos nós vamos consensando o entendimento do que Kardec nos traz. E isso é fundamental, que o entendimento seja único, ou seja, que nós possamos ter essa unidade, né, a perpetuidade da unidade de princípios. Isso é fundamental, que todos nós entendamos, né, exatamente o que Kardec nos traz através do Exatamente, ensino Marisa. Isso, dos muito espíritos. obrigada, porque é importantíssimo. E com isso vai fazendo o quê? Que haja o diálogo, como nós fizemos. Marisa, nem que seja assim, eu sei que a tua realidade aí são fusos horários diferentes, às vezes estamos comunicando, você está fazendo uma coisa, eu estou fazendo outra, são 5 horas de diferença. Então, mas mesmo assim, vai nos unindo mais e vamos interagindo de uma forma como é o nosso objetivo, Sim, fraterna, sim, fraternalmente. Não existe isso. Aqui todos todos nós somos o quê? Alunos. Se nós não estaríamos aqui na planeta Terra. É o que eu acho. Bom, mas isso aí, ó, tá aí? Tá bom agora aí, Marisa? sim, tá ótimo. Então, nós vamos Então, continuar, né, no item 14, onde Kardec diz assim, como meio de elaboração, Kardec está expressando, né, a natureza da revelação espírita. E ele faz isso de forma bastante clara, bastante didática, e é muito importante que nós possamos entender, né, a natureza da revelação espírita, até para que nós possamos entender e argumentar com propriedade por que o espiritismo não é uma religião, né? O espiritismo não é uma religião, uma vez que não se prende a dogmas, não se prende a cultos, não se prende a práticas externas, mas, às vezes, as pessoas dizem, mas lá na revista espírita, tal, Kardec está dizendo que do ponto de vista religioso, sim. Kardec quer dizer do ponto de vista de prática, de ver a religião como uma prática constante da nossa vida. É isso que ela quer dizer, que ele quer dizer, perdão. Por exemplo, quando nós dizemos assim, eu digo assim, vou dizer, alguém pergunta para mim assim, Marisa, você gosta de cozinhar? Eu digo, nossa, adoro cozinhar. Para mim, cozinhar é como uma religião, ou seja, é a minha prática de vida. Então, quando Kardec usa esse termo, e aí quando ele diz do ponto de vista da prática de vida, ou o caminho que nós vamos seguir, deste ponto de vista, o Espiritismo é uma religião. Ou seja, nós vamos colocar na nossa vida como prática todos os valores morais, espirituais da doutrina espírita. Então, por isso que é importante nós termos bem claro, né, a natureza da revelação espírita. Tá? Então, no item 14, ele diz assim, como meio de elaboração, o espiritismo procede da mesma maneira que as ciências positivas. O termo positivo em francês não é
Os tradutores, às vezes, traduzem positivo como positivo, né? Certo, mas é muito mais do que isso, né? O positif, em francês, significa concreto, real, e é neste sentido que ele diz das ciências positivas, ou seja, das ciências concretas. Então, ele diz, como meio de elaboração, o espiritismo procede da mesma maneira que as ciências positivas, ou seja, aplica o método experimental. E aí nós temos uma nota de rodapé. O que é o método experimental? E aí nós vamos ler, então, o que é esse método. Nos tempos de Kardec, considerava-se positiva, ou seja, concreta, a ciência que tinha como objeto descobrir as causas e as leis dos fenômenos e fatos, estudando-as pelos métodos de observação. Então, veja, como é que Kardec, né, chegou à conclusão de alguns princípios, né, através da observação, do depoimento dos espíritos. E a gente vai ver isso comprovadamente lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, onde, na primeira, Kardec apresenta toda a teoria, e, na segunda parte, ele mostra os depoimentos dos espíritos, né, que foram observados. E aí continua. Então, método de observação, experimentação e indução, a partir dos quais podia-se deduzir suas leis. Significa o quê? Toda ciência, quando nós vamos pesquisar algo em ciência, nós podemos partir de uma premissa ou não. E aí, o que acontece? E agora eu estou falando do ponto de vista geral, a psicologia é assim, nós colhemos uma amostra representativa, observamos, colhemos os fatos e, a partir disso, deduzimos conclusões. É isso que é o método experimental, né? Então, por exemplo, em estatística, como a gente faz? Eu vou fazer uma pesquisa sobre determinado resultado, né? Sobre determinada conclusão. Eu escolho uma amostra representativa daquilo, observo os fatos, tiro aqueles que são muito discrepantes, que geralmente são as pontas, né, da curva, vamos dizer assim, tiro um desvio padrão, que é aquilo que mais se desvia, e aí sim, nesses resultados, eu vou chegar à minha conclusão. Tá? E Esse é o como é método importante, né, Marizinha, entendermos esse método que Kardec utilizou, porque até hoje nós, às vezes, cometemos algumas gafes nesse conceito, nesse Sim, entendimento. sim. E começa, sabe com quem? Com Zélia. Até bem pouco tempo atrás, aí eu falo assim, não, espiritismo é uma ciência, mas eu não sabia explicar o porquê, com segurança. E isso que, como você mesma disse inicialmente, a importância de trocar ideias do estudo, porque o objetivo, eu acho, como você está também em outros canais, é o mesmo, é o aprendizado e divulgar. E Sim, este alicerce é essencial. Por isso que a Marizinha está falando. É obra muito... É muito gostoso a Gênesis, viu? muito, Eu muito. estou amando estudar a Gênesis. Gente, essa aí é a base. Para não existir, para que, com o passar do tempo, vamos compreendendo mais facilmente o que a metade, tentar chegar até pelo menos um pouquinho a Kardec, Sim. não é, Marizinha? Então, Porque aí está a base. ele é uma ciência porque ele usa o método científico. Vou dar um exemplo mais didático ainda e um exemplo real. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de transporte em São Paulo e nós aplicávamos testes psicológicos no padrão americano de resultado.
Só que nós não somos americanos, nós somos brasileiros. Então, o que nós fizemos? Para um determinado cargo, nós colhemos uma amostra de 1.000 candidatos que se candidataram àquele cargo, tiramos os resultados, muito pontas de resultado, aqueles que acertaram tudo e aqueles que acertaram quase nada. Aí fizemos um tratamento estatístico, tiramos o desvio padrão, ou seja, aqueles resultados que mais se desviavam do padrão. E a partir dos resultados que nós obtivemos, nós estabelecemos percentis, ou seja, quantidades de acertos necessárias para a pessoa ser aprovada para o cargo. Então, o que eu fiz isso? E aí nós temos um resultado fidedigno, fiel. Por quê? Porque eu peguei uma amostra, eu observei, eu tratei essa amostra, cheguei a um resultado e estabeleci, aí sim, como padrão. Esse é o método científico, né? Baseado nas observações concretas, tá? O Marizinho, quando ele fala, então, do método de observação e científico, no que ele se refere ao método científico, é dentro desse contexto aqui que você está se referindo? Exatamente, exatamente. Eu observei os fenômenos, eu experimentei esses fenômenos, eu cheguei a resultados e aí eu levei a conclusões. Tanto é que ele diz, olha lá, observação, experimentação, indução, a partir dos quais podia-se deduzir suas leis. Eu só posso deduzir depois que eu observei, depois que eu experimentei, depois que eu concluí, aí eu vou deduzir. Certo? Como nossa própria vida, né, Marisa? Exatamente. Esse é o método científico, né? E aí ele continua, eram adotadas nas universidades, além das ciências exatas e naturais, as ciências morais e suas 4 classes: ciências filosóficas, ciências sociais, ciências filológicas e ciências psicológicas. Estas estudavam as leis do espírito humano, quais? As ciências psicológicas, a partir de seus fatos e fenômenos próprios. Portanto, uma pergunta, antes de continuarmos. Vocês sabem o que significa filológicos? Que não adianta estudar se a gente não sabe. E aí, Celeste, sabe? Não, tá mudo. Estou escutando não, Florzinha. Porque eu fui buscar lá. Não sei. Vê, Marisa? não Desculpa diga, aí, viu, Zé. Marisa? Não, é isso mesmo. Perfeito, corretíssimo. Estudo de uma língua através dos seus documentos escritos, que visa não só a restauração, fixação e crítica dos textos para o conhecimento do uso linguístico de sua história, mas também a compreensão da globalidade dos fenômenos culturais, especialmente os de ordem literária, e que ela serve de veículo. Aí vem palavra filologia, como vem de 2 radicais, o grego philos, amigo, amante, e logos, estudo, ciência. Entrou na língua portuguesa através do latim philologos, amigo das letras, cujo significado etimológico é amor da ciência, culto da erudição. Então, é o estudo mais aprofundado do idioma. Mas aí vai exigir o quê? Mais atenção da parte cultural e toda a história. Da onde vem, de onde surgiu o português. O português que nós falamos, Marisa, todos que estão aqui, não é o mesmo que Celeste, apesar de se dizer português. Porque se nós formos lá, inclusive os brasileiros que chegam em Portugal, eles já compram um livrinho para poder entender algumas palavras, porque algumas palavras para o português de Portugal, quando não é tão agradável para o nosso português, e vice-versa. Então, aí vai se estudando, vai vendo a origem e o desenvolvimento do português brasileiro para o, vamos dizer, português de Portugal. E isso
está aí, é a filologia. Pronto. Vê, Marisa, porque não adianta querer só ler, não adianta. Se nós estamos aqui no estudo, é como nós acabamos de ver, é observar, analisar, para continuar essa observação, tem que ter um entendimento. Então, Com só certeza. seguimos, não vai adiantar, não é bem por aí. Exatamente. E da mesma forma, por quê? Porque também a Celestinha, todas essas pessoas vão também estimulando a fazer o que nós estamos tentando. Cada um vir com sua ideia e trazer para o todo, como nós estamos vendo aí. Aí é a observação. Obrigada, Exatamente. Marisa. Nada, é muito bom. Portanto, sua base, ou seja, a base do Espiritismo, era espiritualista e racional, diferindo da ciência absolutamente materialista de nossos dias, né? Por quê? Porque a ciência é materialista, né? Ela só acredita no que ela vê, certo? Ela só acredita no que ela vê. E aí vem, então, a lógica aplicada, né, em Paul Janet, no Tratado Elementar de Filosofia, Rio de Janeiro, Gardinier, 1885, Allan Kardec, ao qualificar o espiritismo entre as ciências filosóficas e as psicológicas, elaborar um método científico próprio, olha lá, até porque cada ciência tem seu método científico. Apesar das fases serem as mesmas, observação dos fatos, desculpa, análise dos fatos e depois as deduções, cada uma tem o seu, mas as fases são as mesmas, né? Elaborar um método científico próprio para estudar os fatos espíritas. Inseriu adequadamente entre as ciências positivas, mais uma vez, entre as ciências concretas da época, tá? Em sua época. Nota do Marizinha, editor. tu pode Diga. continuar. Não, eu só... Então, entre a diferença, vai entrando aqui só um instantinho, entre a diferença da ciência da época, ciência filosófica e a psicológica, qual é para que possamos entender? Você poderia... Bom, a ciência filosófica estudava naturalmente as primeiras relações das questões existenciais do homem, né? Então, a alma, mas de uma forma mais genérica, vamos dizer assim, genérica não, geral, de uma forma mais geral, né? Então, o estudo da origem, do princípio das coisas. Quando nós vamos estudar lá em filosofia, por exemplo, quando nós estudamos os filósofos pré-socráticos, os que vieram antes de Sócrates, o que eles estudavam? Qual era a origem, o princípio de tudo? Então, surgiu primeiramente os que achavam que o princípio de os 4 elementos. Tinha alguns filósofos, que eu não vou lembrar os nomes, porque são nomes gregos, né? Que achavam que a origem, o princípio de tudo era o ar. Depois, outros filósofos achavam que era a água. Outros achavam que era o fogo, e outros achavam que era a terra. Depois veio Aristóteles Pitágoras, e achava que o princípio de tudo eram os números. Então, a filosofia, ela vai estudar a origem e o princípio das coisas, tá? A psicologia vai estudar os fatos do espírito humano, as coisas, né, os comportamentos que têm a ver com o espírito humano, tá? Se vocês quiserem ter uma ideia, tem uma coleção muito boa que tem em PDF, que chama-se... Tem os 7 volumes. É muito bom para quem quiser, não digo estudar profundamente a filosofia, mas para ter uma ideia. E eu só sei isso que eu estou falando para vocês, porque justamente eu estou estudando, né? Então, chama-se História da Filosofia, tá? História da Filosofia Pagã Antiga, do Giovanni Reale e Dario Antiseri. Giovanni Reale. Marisa, eu não entendi o subtítulo aí, História da Filosofia Pagã Antiga. Pagã Antiga.
Isso. Nome Giovanni, isso, Giovanni. Giovanni com 2 N's, Reale com E no final, Dario Antissérie com um S só. Tem em PDF, tá? São 7 volumes. O primeiro volume, ele vai trazer todos esses filósofos gregos que pensavam qual era a origem e o princípio de tudo. Tá? É Dario o quê? Dario Antissérie. Antissérie. Isso, antissérie, com S. Antissérie. Estou vendo Bota aí, aí. Zé, ele manda para nós. O quê? Eu não entendi. O quê? Anotar seu os Gilson? dados que ela passou e mandar para a gente. Eu vou ver se consigo em PDF. Se eu conseguir baixar, eu já envio diretamente para o senhor. Porque, às Não, vezes, para porque poder você baixar em PDF, para não. mim aqui é complicado. Não mandar o nome do livro e o autor. Ah, eu não só anotei isso. tudo, não. Só anotei o nome, só anotei Eu baixo eu aqui, abaixo. direitinho. Bom, a Marisa está voltando. Eu botei história da filosofia. Depois eu mando para o seu Gilson, tá? Só o que eu peguei. Quem conseguir anotar tudo, passa para mim, por favor, para poder enviar para o seu Gilson. Bom, caiu. Ai, Marizinha está voltando. Não, eu estou aqui. É que a minha câmera deu um probleminha e eu já conectei a câmera externa. Geralmente, ele reconhece a câmera externa, mas não está reconhecendo. Uhum. É porque, como estamos compartilhando, aí eu não vejo. Quem só vejo aqui agora, no momento, quem está na câmera. Bom, eu posso continuar lendo? Pode. Você continua lendo, eu vou sair rapidinho e entro novamente, tá? Certo. Então, ela foi... Nós lemos a nota do editor 25, foi explicado o que é a filosofia, os métodos e a parte também da psicologia e os seus métodos. Bom, ela ficou por aqui. Gente, quando se apresentam fatos novos que não podem ser explicados por meio das leis conhecidas, ele os observa, compara-os, analisa-os e remontando dos efeitos para as causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz suas consequências e procura suas aplicações úteis. Como nós estávamos conversando anteriormente, deixa eu pegar aqui. Foi este método que o Kardec utilizou e Marizinha estava explicando e deu exemplos dentro da própria psicologia, que ela é psicóloga, cada um dentro da sua área faz a mesma coisa. Porque não existe, não sei se, eu acho que numa área, por exemplo, aqui está se fazendo uma reestruturação. Então, vem o profissional, vê, analisa, vamos o pedreiro, todos aqui, todos, no mínimo, têm um estudo de 3 anos. Todos. Pedreiros, eletricista, é obrigatório. Então, ele vem, analisa, vê, tira todas as medidas e vê o que vai necessitar para o seu trabalho. Então, mais ou menos assim como a Marizinha estava explicando. Pronto, Marizinha, eu terminei, parei aqui, aplicações úteis, no ponto. Se você... Pronto. Então, não estabelece nenhuma teoria pré-concebida. Desculpa, assim, desculpa. Isso é importante, porque estamos aqui, Marisa, nós havíamos comentado, teoria pré-concebida. No estudo, já tivemos alguns problemas, não problemas, mas divergências, porque as pessoas traziam, por exemplo, Zélia conhece uma pessoa que sabe mais, que é isso, que é aquilo outro. Então, trouxe esse pensamento, opinião pessoal, já de terceiros, que trouxe, que Zélia vai e traz dela, e até chegar... Então, é uma teoria pré-concebida. É difícil, Marisa, no estudo, as pessoas entenderem que há um método de estudo. Claro, claro, claro.
E aí é que está, né? Você falou uma coisa importante. Se nós estamos estudando Kardec, não adianta alguém chegar e dizer, não, mas fulano de tal, na obra tal, diz isso. Nós estamos estudando Kardec, que é a essência do Espiritismo, né? Nós já falamos isso várias vezes. Ah, mas tal autor diz em tal livro. Mais uma vez, e aí nesse aspecto, eu digo para vocês que eu vou dizer eu, porque sou eu que estou conduzindo o estudo, né? Eu sou bem ortodoxa. Por quê? Porque é preciso primeiro entender a teoria do Espiritismo, entender Kardec, para depois saber se aquele espírito que escreveu aquela obra está de acordo com a doutrina espírita. Então, é necessário nós desconstruirmos, às vezes, conceitos que adquirimos equivocadamente para entendermos a essência do que Kardec nos traz, né? Seja Mais lá uma quem vez, for. nós não temos nada contra nenhum tipo de espírito, muito pelo contrário. Toda a minha adolescência eu li, mas é uma outra fase que nós estamos passando. Exatamente. E queremos nos reeducarmos. Então, Exatamente. nesse método de estudo, nós estamos tentando utilizar o que estamos aqui a aprender. Não é nada contra. Gente, não é nada contra. Apenas estamos aprendendo e por sermos aprendizes, digo isso por mim, estamos tentando colocar em prática o pouquinho que estamos aprendendo. Interiorizar isso. Só Sim. isso, não é questão de nada contra. Apenas aqui, como a Marisa bem indicou, o NEC está trazendo o estudo das obras de Allan Kardec. De vez em quando, claro, trazemos, inclusive, foi até dito aqui o Pensamento em Vida, que Pensamento em Vida é um livro muito interessante, mas por quê? Porque o próprio Espírito, neste caso de Emmanuel, disse que se estuda essa cartilha no mundo espiritual, mas não significa que também não vamos observar, analisar e refletir, porque também não vamos ficar como burrinhos, né, Marisa? Sempre olhando, Sim. não. Tudo tem que ter como nós falamos aqui, conversamos sobre a própria Gênese, há umas 2, 3 semanas atrás. A Marisa deu um ponto de vista, a Terezinha deu um ponto de vista, eu fui em busca com Lucas Sampaio, enviei para a resposta para a Terezinha, por quê? Porque é assim que se faz. Para poder entender o que as pessoas responsáveis pelo livro queriam fazer ou que fizeram. Por quê? Porque nós estamos aprendendo aqui, observar, analisar e tirar o fato. Não é só porque Marisa me diz uma coisa... Marizinha, desculpa aí, viu? Marisa me diz uma coisa, Celeste me diz uma coisa, que eu vou abaixar a cabeça, amém, não. Aí seria uma fé cega. Por isso que desculpa, Marisa, que eu estou dizendo isso aqui, como a realidade aqui é essa, então estamos tentando apenas trazer isso para a prática. Obrigada, Marisa. Nada. Então, continuando. Assim, não apresenta como hipótese, nem, roda a tela para mim, Zélia, por favor, a existência, nem intervenção dos espíritos, nem mesmo o perispírito, a reencarnação ou qualquer outro princípio da doutrina. Conclui pela existência dos espíritos, quando esta se tornou evidente pela observação dos fatos e tem procedido da mesma maneira em relação a outros princípios. Então, vejam, vamos ver a tela novamente. Conclui pela existência dos espíritos, quando esta se tornou evidente pela observação dos fatos, né? E tem procedido da mesma maneira em relação aos outros princípios. Não foram, portanto, os fatos que vieram posteriormente confirmar a teoria, mas a teoria que veio em seguida para explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer
que o espiritismo é uma ciência de observação. Gente, está claríssimo isso, né? Mas, se alguém tiver dúvida, a gente ainda volta a falar, né? Mas Kardec explicita isso de uma forma muito clara. E aí vem a nota de rodapé 26. No século XIX, as ciências psicológicas, psicologia, lógica e moral, né? Eram espiritualistas, estudavam os fatos e fenômenos do espírito humano, ou alma, pelo método da observação e fazendo a indução de suas leis. Isso está no método... Então, Marizinha, quer dizer que a ciência da psicologia era dividida em três. Olha que coisa, isso aí que estávamos vendo. Que coisa bonita, né? Porque hoje em dia também a própria psicologia... Na minha época, a psicologia era uma. Agora tem tantas ramificações que eu acho que é mais ou menos que... Como ele está falando, não é isso? Sim, sim. Né? A psicologia, a lógica e a moral. Essa lógica aqui seria o quê, Marisa? Olha, a lógica estuda, como é que eu vou dizer para você, o encadeamento dos raciocínios, né? A lógica faz com que você possa deduzir, eu vou até para não ser, como é que eu vou dizer para você, para ser precisa, né? Nós vamos buscar a definição de lógica, porque às vezes a gente explica com as nossas palavras e pode realmente dar margem, às vezes, a alguma dúvida. Mas é a lógica que nos permite concluir pela legitimidade dos raciocínios. Então, assim, lógica, né? Vou pegar a definição para vocês o que é. Parte da filosofia que trata das formas de pensamento em geral, dedução, indução, hipótese e inferência, e das operações intelectuais que visam a determinação, olha que importante, do que é verdadeiro ou não. Então, é a lógica que nos permite, pelos diversos tipos de raciocínio, raciocínio indutivo, raciocínio dedutivo, pelas inferências, pelas hipóteses que nos levam a concluir se algo é verdadeiro ou não. Então, seria mais ou menos os psicólogos utilizam esse método da lógica para ter como é que se chama? Um diagnóstico? Um diagnóstico, não é isso? Sim, e sim. aí estamos dando um exemplo daquilo Sim. que nós vimos anteriormente, que é a mesma coisa, Marizinha. Isso. Por exemplo, se eu tenho uma determinada pessoa, aí eu vou falar com o psicólogo, que apresenta para mim um quadro de sintomas, né? Tais e tais e tais e tais, que dentro da psicologia me levam a supor, pelo menos, que tal pessoa esteja com um transtorno emotivo, emocional, por exemplo. Né? Então, é isso que a lógica estuda, as diversas formas de raciocínio que nos levam a poder concluir se algo é verdadeiro ou falso. Mas no mesmo essa lógica que nós vimos aqui de Kardec está em tudo. Sim, sim, sim. Porque Por quê? Porque a moral, para estudarmos a moral, temos que buscar a lógica dessa moral. Sim. E também, o quê? E como é que o que nós usamos com a lógica? O que nós usamos para estudar a lógica? A razão. Exatamente. Certo? Então, vamos lá. Marisa. Nada bem. Então, continuando, né? Eram espiritualistas, estudavam os fatos e os fenômenos do espírito humano ou alma pelo método de observação e fazendo a indução de suas leis. O método na ciência, a fonte, né? dessa afirmação, o método nas ciências filosóficas. Capítulo 3, Kardec demonstra descrevendo
seu procedimento experimental, que o espiritismo também se qualifica como uma ciência de observação. Nota do editor. Por quê? Kardec não analisou todas, né? Claro, ele tirou aquelas que eram mais discrepantes, ele analisou as comunicações das quais ele pôde aí sim estabelecer um princípio, né? Pela observação. E aí, agora, o 15, né? É o item 15? Isso, aí vamos... Por aí lá vamos para o entrar livro no... dos médiuns. Isso. Ah, tá. Gente, Então, esse porque estávamos aqui conversando, gostaria de fazer uma observação, que no item 15, justamente está falando de pontos essenciais da conclusão de cada... Ou seja, vamos dizer, a conclusão, mas foi a observação. Ele dá 10 pontos muito importantes, e eu perguntei à Marizinha o que ela achava, e ela falou, também aceitou, estarmos indo em busca de trazermos esse conteúdo para ser analisado e cada vez mais entender esse método de Kardec. No caso, o que ele concluiu e o porquê, item por item. Por isso que vamos entrar primeiro no livro dos médiuns, no capítulo, primeira parte, capítulo 1, item 49, sistema multiespírita ou poliespírita. Aí, Zélia, eu vou pedir então para você... Eu tenho que tirar aqui, eu tenho que tirar. Isso. Espera aí que eu tenho que tirar. Pronto, Marisa. Pronto, e agora então eu vou compartilhar. Está aparecendo aí para vocês? Está, Marizinha. Tá. Buenas, Marinette. Estou aqui, Zé. Cheguei atrasado, mas cheguei. Fui lá conversar com o professor. Graças a Deus, eu estou vendo aqui agora, é porque eu não estou vendo, só tem que ser, como está compartilhando, boa noite. Bem-vinda a vocês também, viu, Petra? Eu não sei mais quem. Então, vamos lá. Está dando para vocês verem, gente? Não, está vendo um sol maravilhoso agora, Marizinha. Faz parte Manda daquela para cá, coisa. Marisa, manda para cá. Manda o sol que nós estamos com 3 graus agora. E agora? Negativo, né, Zé? Agora sim. Tá. Não, mas espera aí, tá? Então, vamos lá. Agora, isso. Tá. Então, item 49. Sistema multiespírita ou poliespírita. Todos os sistemas a que temos passado revista, ou seja, todos os sistemas que nós temos visto, sem excetuar os que orientam no sentido de negar, fundamentam-se em algumas observações. Ele está dizendo assim, todos os sistemas que nós temos visto até hoje, a não ser aqueles que negam, né, aqueles que se orientam no sentido de negar, fundamentam-se em algumas observações, porém incompletas ou mal interpretadas. Aí ele dá um exemplo. Se uma casa for vermelha de um lado e branca do outro, aquele que, ao ver visto apenas por um lado, afirmará que ela é branca. Então, eu estou vendo uma casa só de um lado. Eu digo, a casa é branca. Outro declarará que é vermelha, porque ele está vendo de um outro lado. A casa é branca e vermelha, certo? Eu estou vendo a casa só de um lado, eu digo que é branca. Zélia está vendo lá do outro lado, diz, não, é vermelha. Ambos estarão em erro e terão razão. Olha só que interessante, né? Eu estou vendo a casa de um lado, eu digo que é branca, e tenho razão, eu estou vendo ela branca. Zélia está vendo o outro lado da casa que é vermelha. Diz ela, não, é vermelha, ela também tem razão. Mas ambos estão errados. No entanto, diga, seu Odilson. Esse é o perigo de julgar pela aparência. Exatamente. Aí ele diz assim, no entanto, aquele que a tenha visto dos dois lados dirá que a casa é branca e vermelha, e só ele estará com a verdade. Tá claro isso, gente, para vocês?
Não está se referindo, claro? gente, é como ele está Tá, falando, tá aquele claro. método, cada um com a sua opinião, a gente está analisando, observando, para chegar uma definição. Não é, Marizinha? Sim, né? Então, Uma só que coisa que eu gostaria de dizer, gente, desculpa, Marisa, o livro dos médiuns é de janeiro de 1861. A Gênese veio em janeiro de 1868. Tá? Obrigada, Marisa. nada. Então, ele continua. O mesmo sucede com a opinião que se forme do Espiritismo. Pode ser verdadeira a certos respeitos e falsa se generalizar o que é parcial. Vou dar um exemplo. A gente diz assim, todo espírito que na Terra roubou vai ter tal pena, vai escolher tal coisa para superar sua imperfeição. Está correto? Não. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos que reparar as nossas faltas. Porém, cada um de nós é único. E cada um de nós vai escolher aquela prova ou aquela expiação que vai reparar a sua falta individualmente. Porém, a lei de escolha de provas é para todos. É isso que Kardec quer dizer, tá? Então, o mesmo sucede com a opinião que se forme do Espiritismo. Pode ser verdadeira a certos respeitos e falsa se generalizar o que é parcial. Gente, e nós do movimento espírita temos uma mania de generalizar absurda, né? Só generaliza quem não estuda Kardec a fundo, porque a todo momento somos seres individuais, tem atenuantes e agravantes. Não, todo mundo que se suicida vai lá para não sei aonde. Não vai. Não vai, porque, primeiro, um lugar físico não existe, e, segundo, porque cada um de nós é único e comete suas faltas de acordo com certas circunstâncias. E isso nós precisamos entender para parar de ficar falando bobagem, para parar de ficar generalizando coisa que nós não sabemos. Nós não conhecemos as leis divinas profundamente. Nós conhecemos um tiquinho assim, um tiquinho. E ficamos aí generalizando, falando bobagem por aí, né? Então, é isso. Então, só para a gente retomar, o mesmo sucede com a opinião que se forme do Espiritismo. Pode ser verdadeira a certos respeitos e falsa se generalizar o que é parcial. Se tomar como regra o que constitui exceção, como o todo, que é apenas a parte. Olha, Kardec está dizendo isso com todas as letras. Se a gente tomar como todo o que é apenas a parte. Por isso dizemos que quem deseja estudar essa ciência deve observar muito e durante muito tempo. O estudo do Espiritismo é assim, olha, Zélia, acabamos de estudar a Gênese, então. O que a gente vai estudar agora? De novo, qual livro que vocês querem? Livro dos Espíritos, livro dos Médiuns? Mas nós já estudamos o livro, vamos estudar de novo. E é assim. Não existe essa coisa, mas eu já estudei uma vez. Pois cada vez que nós estudarmos, nós vamos nos aprofundarmos cada vez mais no entendimento do conceito. Mas eu já sei o que é escolha de provas, eu já sei o que é reencarnação. Então, tá bom. Aí, mais dia, menos dia, a pessoa pega generalizando esse conceito. Né? É isso que ocorre entre nós, que até com estudiosos intelectuais dentro do movimento espírita, que estão há anos estudando e tem esse conceito, generaliza essa parte dos fenômenos, que é impressionante. Principalmente com instrumentos. Se a pessoa é um instrumento mediúnico, tem os seus protetores espirituais. Aí diz, não, os protetores espiritual de número, vamos dizer o nome, João, é para tal coisa, Ciclano é para tal coisa. E se nós, como instrumentos mediúnicos, que sabemos, não estudarmos e só irmos, não fazermos nada sem
o consentimento ou a permissão do espírito, sinto muito, é o início de uma fascinação. Por isso que estamos estudando, mesmo que sejam pessoas queridas, que são intelectuais, eu não vou dizer que eu vou aceitar, porque aqui estamos vendo que tem que se analisar, refletir e observar. Então, se um irmão, uma irmã diz que eu só se pode fazer um estudo, Marisa falou, Zélia, você me indicou o livro dos médiuns, mas eu vou perguntar ao meu protetor espiritual. Então, não é julgando ninguém, é trazendo para a nossa realidade, porque já teve problema aqui por causa disso. Certo? Então, aí às vezes, com as nossas, eu digo, minha insegurança, por ser uma pessoa altamente intelectual, inclusive da tua profissão, está falando isso, aí eu, peraí, mas... Lembra, Marisa? Você sabe disso. Você se lembra? Teve isso. Então, nada a mais, não tem problema. Todo mundo tem seu tempo, cada um tem a sua opinião, mas aqui nós estamos estudando e trazendo isso para a prática. Não vai adiantar. Se o espírita, se 3 ou 4 protetores espirituais estão me dizendo que eu só posso fazer o estudo de acordo com o que eles querem, tem alguma coisa aí errada, né, Marisa? Claro, claro. Com certeza. Então, vamos lá, continuando. Por isso, dizemos que quem deseja estudar esta ciência deve observar muito e durante muito tempo. Só o tempo lhe permitirá aprender os pormenores, notar os matizes delicados, ou seja, as nuances, né? Observar uma imensidade de fatos característicos que lhes serão outros tantos raios de luz. Se, porém, se detiver na superfície, expõe-se a formular juízo prematuro e, consequentemente, errôneo. Querem um exemplo? Questão 262A, lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec diz que Deus sabe esperar, não antecipa nada, e que, para os espíritos endurecidos ou ignorantes, a expiação é escolhida pela espiritualidade superior, porque eles não têm condição de saber que reencarnação seria útil para que eles pudessem superar as suas dificuldades. Em que, muitas vezes, essa reencarnação, ele pode encontrar uma expiação. Aí a pessoa lê e diz assim, ó, tá vendo? Está dizendo que Deus impõe. Não, Deus não impõe. Enquanto processo para todos, sim, a lei é para todos. Simples assim. Agora, para aqueles, nós escolhemos as nossas provas, né? Agora, para aqueles que ainda não têm condição de escolher, a espiritualidade superior os auxilia a escolher para que esta reencarnação lhe seja útil, né? Para que ele possa superar as suas dificuldades e aprenda a escolher. Então, é isso. Marisa, inclusive surgiu no meio espírita, e é muito divulgado, uma expressão que diz reencarnação compulsória, que não existe nas obras de Kardec essa expressão, né? Exatamente, Terê, exatamente. Eu não sei aonde que foram buscar, Algum né? autor espiritual que disse e pegou, né? E pegou como muita coisa, pegou, né? Pegou, exatamente, né? E nós precisamos, sabe, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não tenho vergonha de falar. Espírita há mais de 40 anos, né? Eu vou fazer 72, eu já falei muita bobagem, gente, muito equívoco, porque foi como eu aprendi, né? Só que agora nós estamos restabelecendo a essência da doutrina espírita. Então, não cabe mais nós usarmos ação e reação, castigo e recompensa, causa e efeito,
reencarnação compulsória não existe. Kardec nunca escreveu nada sobre isso, como a Terezinha falou. Karma, não tem um livro, uma obra de Kardec. Isso é coisa da religião hindu, né? Então, nós não temos que ter vergonha. Aprendemos equivocadamente, foi como nos ensinaram. Só que agora nós sabemos, estamos estudando profundamente Kardec. E aí, então, nós vamos usar a linguagem que Kardec utilizou, né? Considerando sempre, contextualizando a época em que ele usou essas palavras. Né? E a gente está Mais vendo uma também, vez, né, Maria? trazendo para... Pardon, Terezinha, por favor. Pode falar. Mais uma Pode falar, vez, depois eu falo. trazendo para o método experimental. São com as falhas que nós aprendemos. Agora, o grande problema é aceitarmos, nos aceitarmos. Essa é a bronca maior. Que somos falíveis. Claro, E é tentar claro. equilibrar esses orgulhos. Sim. Diga, Tere, o que você ia dizer. Isso que a Zélia falou, nós somos infalíveis. Todos nós, mesmo os que estão aí à frente da doutrina, escrevendo livros, falando um monte de coisa, não tem ninguém que não seja infalível. Por isso, Exatamente. tudo que vem de qualquer pessoa, a gente precisa ir atrás e pesquisar e tudo mais. E outra coisa que eu queria falar é que eu estou bem otimista, porque acompanhando aí as redes sociais de uma forma geral, eu não acompanho muito, mas procuro acompanhar um pouco, a gente está vendo uma preocupação com a volta a Kardec. A gente está vendo isso. Muita gente está sentindo agora a necessidade de voltar a estudar Kardec com profundidade, depois de tantos milhares de livros que estão por aí, falando inverdades, né? Então, muita gente agora está sentindo essa necessidade, isso daí é muito bom, né? Muito Excelente. bom. Muito bom, Terezinha. Ainda bem que nós estamos todos nesse movimento, né? Você, Zélia, o NEC, todos nós, né? Todos nós. Isso é muito bom. E esse é o nosso objetivo, gente, aqui. Para muitos, mais uma vez, muitos do movimento espírita não sabem ou não querem saber do que está ocorrendo. O nosso papel é fazer, e, como se diz, de passito, é aquele passinho de formiguinha. Se ainda não é o momento dos nossos irmãos e irmãs, o nosso, que já nos tocou, é o quê? De refletir, de expandir o pouco que aprendamos ou que aprendemos, fazer com que isso irradie. Este é o nosso objetivo. Não seguirmos como nós estamos conversando, o que foi nos colocado. Que espiritismo é o quê? Romances. Não é nada contra. Não é real. Exatamente. Então, isso que nós temos não é realidade. Não é que nós estamos aqui colocando nada, nenhuma bandeira é proibido, tal, Zélia não gosta. Sinto muito, quem estiver falando isso não me conhece. O objetivo aqui é juntos estudarmos, cada um trazendo a sua ideia para tirarmos as nossas conclusões e expandir tudo isso. É só isso. Exatamente. Obrigado, Tere. Obrigado, Zé. Eis aqui as consequências gerais deduzidas de uma observação completa e que agora formam a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, visto que os sistemas restritivos passam de opiniões insuladas. Aqui tem algum errinho. Deve ser que os sistemas restritivos não passam de opiniões insuladas. Isso mesmo, Marisa. É isso, né? Então, Aqui no físico tem. Porque os sistemas isso. restritivos não passam de opiniões isoladas. Exatamente. Então, aqui depois eu vou consertar.
Então, o que ele está dizendo? Né? Que aqui estão as consequências deduzidas de uma observação completa, que forma a crença, né? Que forma o espiritismo, que forma a universalidade dos espíritas, visto que os sistemas que restringem muito, né? Eles não passam de opiniões isoladas. É isso que Kardec quer dizer. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, as quais também se dá o nome de espíritos, né? Quando começou lá os fenômenos, que aí Kardec perguntou, mas o que é você, né? Um espírito. Um espírito. Né? 2. Os espíritos constituem o mundo invisível. Então, temos 2 mundos, o mundo da matéria e o mundo espiritual. O mundo invisível, que também tem uma matéria que não é como a nossa, mas existe uma matéria específica do mundo espiritual. Estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços. Temos muitos de contínuo em torno de nós, com os quais nos achamos em contato. Fundamental nós entendermos isso. Os espíritos povoam todos os espaços. Né? Terceiro, os espíritos reagem, incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das potências da natureza. Né? Então, é o espírito que reage sobre a matéria, não é o contrário. Então, nós que estamos encarnados no corpo físico, é o espírito que reage sobre a matéria. Marizinha, esse mundo... Ainda está tendo mesmo sintonia, Terezinha. Mundo moral. Você poderia explicar, por favor, o que seria esse mundo moral? O que é a moral? A moral, como diz no Evangelho, é o bem proceder. Então, por que são os espíritos que regem o mundo moral? Porque no mundo espiritual, nós aprendemos que a dinâmica do mundo espiritual, primeiro, nós estamos livres da matéria, nós não estamos mais presos à matéria. E o que vai vigir vai ser a nossa evolução moral. Por isso que eles reagem, como diz aqui, deixa eu pegar, os espíritos, povoam, reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral. Por quê? Né? A dinâmica espiritual qual é? Os espíritos superiores auxiliam aqueles que ainda não são esclarecidos. Os espíritos iguais cooperam entre si e ensinam aqueles que ainda necessitam de esclarecimento. Então, as leis morais são as leis do mundo espiritual. E não adianta nós querermos entender as leis do mundo espiritual com os nossos olhos aqui de encarnados presos à matéria. Quais são as leis do mundo moral? A bondade, a generosidade, a cooperação, né? A dedicação infinita, né? Incondicional. Por isso que são os espíritos que regem as leis morais. Terezinha, quer complementar alguma coisa? O que eu ia... Essa questão de reagir sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, eles têm uma influência muito grande sobre o comportamento do homem, né? Comportamento do ser humano, uma influência muito grande, tanto para o lado positivo como para o lado negativo, né? Exatamente. Então, eu entendo também nesse sentido, essa reação dos espíritos sobre o mundo moral. Mas o que eu queria falar também é uma das coisas, uma das contribuições mais importantes desse trabalho de Kardec e dos espíritos, no meu entendimento, tudo é importante, claro, né? Mas uma das coisas, assim, que eu acho muito importantes é mostrar os espíritos como uma das forças da natureza.
Por quê? Como que era entendido antes o espiritismo e como ainda é entendido hoje por quem não entende no estudo espiritismo. Que espírito, o que que é? Assombração, fantasma, né? Essas coisas que dá medo, que vem para assustar, que vem, não é? Hoje, filmes que a gente vai ver que fala sobre os espíritos, acaba caindo, a maioria deles acaba caindo no terror, né? Acaba sendo filme de terror. Então, estudando o espiritismo, o que que a gente vai ver? A gente como a gente, só não está com o corpo físico. Né? Então, eu acho que essa contribuição para a gente entender o que são realmente os espíritos foi fantástica que Kardec nos trouxe. Realmente. E não nos Quarto. deixarmos influenciarmos tanto por isso, por eles. Porque se recebemos conselhos, como havíamos colocado anteriormente nesse exemplo, também tem que se fazer. Que tipo de conselho é esse? Isso é muito importante, gente, porque nem sempre estamos bem. Lembra as ondulações? Talvez o que se diz um protetor espiritual, às vezes quer nos complicar a situação. Por isso que é importante essa análise. E esse até... Gente, quantas vezes nós, durante o dia, temos ideias que vai chegando até nós através de intuições? Falei, o que é isso? Aí você, peraí, para com isso. Então, essa, no caso, essa educação dos nossos pensamentos, que começa por isso, é essencial, porque nós somos influenciados permanentemente. Só que vai depender de nós que tipo de influência ou influências desejamos. Exatamente. Obrigada. Muito bom. Quarto, os espíritos não são seres à parte dentro da criação, né? E aí a gente sabe que tem a grande diferença, né, do que o espiritismo nos trouxe e do que a gente até então tinha aprendido, né, principalmente na religião católica, né? Que os anjos tinham sido criados seres especiais desde toda a eternidade, etc. Então, o espiritismo não... os espíritos não são seres à parte dentro da criação, mas é aquilo que Zélia falou, as almas dos que hão vivido na Terra ou em outros mundos, e que despiram o invólucro corpóreo, donde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados, e que nós, morrendo, nos tornaremos, ou nos tornamos, espíritos. Isso acho que está claro, né? Celeste, alguma pergunta? Só um bocadinho. Não, estou a acompanhar bem. Ah, tá bom. Sim. Marinete, alguma dúvida que você tenha em relação a isso? Já que estávamos conversando já há alguns anos atrás sobre a mediunidade que está mais apurada, mais aflorada, alguma coisa? Não, Zélia, obrigado, está bem claro. Está claro. Tá? O que a gente vai ouvindo, a gente vai... só do ouvir, a gente já vai transformando as nossas dúvidas, né? É por Exatamente, isso minha que, flor. igual Esse já é o foi objetivo. avisado, nós temos que estudar. Mas você entendeu o que foi dito, o que ocorreu aqui, que você estava presente, sobre as influências, que nem todos os espíritos que se dizem bons espíritos, protetores espirituais, significa que nós temos que seguir como ocorreu. Por que eu estou falando isso? Porque a Marinete sabe, tivemos uma infiltração, digo, Zélia, aqui, uma infiltração espiritual forte, e nada mais, nada menos que o estudo. Então, estou falando com ela, porque ela presenciou, foi uma dos que foi... Bom, o grupo em si foi afetado. Então, lembra? Então, quando se diz que o espírito protetor ou espíritos protetores de um médium que tem não sei, 30, 40 anos, não significa que seja certo, mesmo que seja espíritos protetores. Claro. Porque houve, e foi grave. Foi grave. Foi mesmo. Foi mesmo. Então, tá bom. Ficou muito forte, né, Zélia?
Há Eu espíritos... estava pensando que era eu que estava sendo obsediada. Eu falei assim, o que é isso? Tem alguma coisa assim dentro do que eu estou fazendo? Mas tudo passa, são aprendizados, graças a Deus. E que apareça, muitos assim não, Marisa, porque assim não. Obrigada. Quinto, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Então, não é porque veio espírito e falou que a gente acredita, né? Sacramenta em cima e pronto. Cuidado, né? Temos que analisar sempre se está de acordo com os princípios da doutrina espírita. Exatamente, né? Nem todos que Porque falam de aí Jesus vêm de Jesus, né? Aí vai a parte moral e o nosso orgulho. Quando nós falamos assim, olha, minha flor, não é bem por aí, não. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, que se você está dando uma mensagem que não é coerente, não. Então, vamos analisar isso, e aí tem o orgulho do próprio instrumento mediúnico. Ah? Bom, Marinete, você queria falar? Não, eu falei assim, nem todos que falam de Jesus quer dizer que são, né, espíritos bons. Não. Né? Podem até Os ser, mas com falsos uma concepção são... assim. Esse bom tem tantas nuances, não é, Marisa, Terezinha, quem estiver aí? Porque, às vezes, é um espírito protetor da pessoa que não é tão ruim, mas é a opinião dele, gente. Exatamente, exatamente. Não precisa ser mau o espírito, apenas é a opinião dele. E de acordo com o grau de evolução que ele tem, como é que faz, né? Bom, aí vem o sexto. Todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Mas, como tem livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, conforme seus esforços e vontade. Importantíssimo nós termos como muito claro isso, né? Todos estão submetidos à lei do progresso, é uma lei divina para todos. Ah, mas tem uns que vão demorar 500 anos? Não importa. Deus sabe esperar. Né? E outros, mas como tem seu livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio é conquistado ao longo das encarnações, das reencarnações, lá chegam, ou seja, chegam à perfeição em tempo mais ou menos longo, conforme os seus esforços e vontade. Ora, se eu sou uma pessoa que durante a minha reencarnação eu me esforço, né? Para quê? Para que eu adquira o maior número possível de virtudes, para que eu supere as minhas imperfeições. Eu posso encurtar, vamos dizer assim, o meu caminho? Claro. Agora, por outro lado, se eu sou um espírito, quer saber? Nós temos tantas encarnações, eu vou deixar para a próxima. Não vai demorar o tempo que eu mobilizar os meus esforços, né? Simples assim. Por isso que a responsabilidade... Oi, Terê. Eu acho assim essa lei tão sábia, né? Uma sabedoria tão grande, porque nesse trabalho, né? Nesse trabalho, porque quando ele fala depende da vontade, depende do esforço de cada um, nesse trabalho de exercitar nossa vontade, nosso esforço e tudo mais, nós vamos construindo a nossa autonomia. Nós vamos ser realmente espíritos autônomos, que vamos nós mesmos cuidar da nossa evolução, do nosso progresso, da conquista da sabedoria, vamos ser donos da nossa vida. Porque, por enquanto, ainda a gente precisa de um, precisa de outro, precisa de opinião daquele, não é? A gente fica, às vezes, meio presos, né? A certas pessoas ou a certas coisas que não são tão boas para nós. Mas essa carência que nós temos, que ainda nós não sabemos caminhar com as nossas próprias pernas. E nós estamos aqui para aprender isso.
Exatamente. Para sermos autônomos, donos da nossa vida, donos do nosso futuro, né? Exatamente. Então, a lei foi feita para isso. Deus criou a lei para a gente ter essa conquista, né? Irmos atrás dessa conquista. Sim. 7º, se são felizes ou infelizes, quem são? Os espíritos. Se são felizes ou infelizes, de acordo com o bem ou o mal que praticam durante a vida e com o grau de adiantamento que alcançaram. A felicidade perfeita e sem mescla é partilha unicamente dos espíritos que atingiram o grau da perfeição. Por quê, né, gente? Porque atingir o grau da perfeição, você está absolutamente desapegado em todos os sentidos da matéria. O espírito vive a vida espiritual, né? Das virtudes. Então, por isso que ele diz, a felicidade perfeita e sem mescla é partilha unicamente, ou seja, vamos supor, tem a ver com os espíritos que atingiram o grau supremo da perfeição, porque para eles nada mais interessa a não ser o bem de todos, o bem coletivo. Os espíritos puros, os espíritos perfeitos, nada mais tem de traço de interesse pessoal, não. É o bem acima de tudo, é o bem coletivo, é o auxílio, é a cooperação, né? Por isso que eles atingiram o grau supremo de perfeição, e os espíritos puros auxiliam o Criador, né? Assumindo tarefas de responsabilidade da criação, né? São co-criadores, realmente. E aí a gente vê, né, pela lei, pelo funcionamento da lei de Deus, que quanto mais o espírito vai evoluindo, mais feliz ele vai sendo, né? Como ele fala aí, a felicidade e infelicidade tem relação com o mal, o bem que praticaram, com o grau de adiantamento que alcançaram. Então, o espírito, no Céu e Inferno, né, Kardec escreve lá, o espírito sofre no mundo espiritual as consequências das imperfeições morais que ele ainda não venceu. Exatamente. Então, conforme vai evoluindo, vai conquistando cada vez mais felicidade, né? Ficando para trás, né? Na inferioridade, no atraso espiritual, é infelicidade que ele vai ter para si mesmo, né? Porque vai cometer erros, vêm as consequências dos erros e tudo mais, né? Exatamente. 8º, todos os espíritos, aí sim, quando Kardec fala todos, é todos. Quando Kardec diz frequentemente, é frequentemente. Quando ele diz nem sempre, é nem sempre. Então, aqui ele está dizendo todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens. Indefinido é o número dos que podem comunicar-se. Então, ele está dizendo assim, todo espírito pode, né? Em dada circunstância. Às vezes, o espírito ainda não está preparado para isso, às vezes, ele ainda não quer, e Deus não constrange os espíritos, né? O espírito, Deus respeita o livre-arbítrio de todos nós, sem exceção. Às vezes, o espírito ainda não quer se comunicar, e ele é respeitado nisso, né? E tem aí no caso também, Marisa, talvez você me corrija se eu estiver errado, aqueles que querem, mas ainda não é a hora, né? Às vezes não estão preparados ainda. Por exemplo, às vezes um espírito até quer se comunicar, mas vamos supor que ele ainda fique um pouco sobre o efeito da emoção, por exemplo, né? Uhum. Então, ele precisa estar preparado, né, para que ele possa se comunicar com tranquilidade, né? Agora, e principalmente a vontade, né? Os espíritos, ninguém é obrigado a nada. Não adianta, às vezes, as pessoas fazerem reuniões mediúnicas que querem porque querem que o espírito se comunique. Se o espírito não quiser, ele tem todo o livre-arbítrio para não vir e não se comunicar.
Mais uma Ou vez, nós temos o dever de analisar todos os tipos de mensagens, de situações que os espíritos nos chegam. É um dever nosso. Não é que é por questão que o espírito vai e dá, ou os espíritos dão as suas mensagens que não deverão serem analisadas. É um dever e é uma obrigação nossa, como estudiosos, quer dizer, estudantes, desculpa aí, viu? Estudiosa é cruel. Estudantes que somos. E olha só, na Revista Espírita, tem também no livro Céu e Inferno, o caso da rainha de Udi. Chega um momento em que Kardec insiste um pouco numa pergunta e ela não quer mais responder. E aí Kardec consulta São Luís, né? Eu não me lembro agora os termos, mas São Luís diz para Kardec, tipo, não insista, né? Ela já falou que não quer responder. Então, assim, os espíritos, eles necessariamente, nós temos que respeitá-los com a mesma dignidade que eles nos respeitam. No Céu e Inferno tem casos que o espírito diz, eu não quero falar agora, ou falarei numa próxima oportunidade. Não adianta insistir, não, mas por que você não quer falar agora? Não. Né? Então, é muito importante isso, nós entendermos esse respeito que nós temos. É o tempo de cada um, gente. A gente só continua sendo o que somos no mundo espiritual. Exatamente. O 9, os espíritos se comunicam por médiuns que lhes servem de instrumentos ou intérpretes. Por isso, alô, médiuns que às vezes se acham top, que se acham, né? Somos instrumentos. Médium não é status, gente. Médium não é status. E, às vezes, os médiuns são idolatrados nas casas espíritas. Nossa, porque aquele médium, nossa, porque o passe daquele médium, gente. Ou porque aquele médium só transmite o espírito de fulano de tal. Nossa, como está? O fulano, o espírito de... Olha só como são os protetores espirituais deste médium. Olha. Exatamente. Então, é bom que fique claro para a gente parar de ficar idolatrando o médium na casa espírita, né? Certo? 10. Reconhecem-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem de que usam. Olha que nós estamos estudando o que é o espiritismo e nós vimos isso exaustivamente. E livro dos médiuns também, né? Reconhece-se a superioridade ou inferioridade o quê? Moral. Reconhece-se a superioridade ou a inferioridade moral dos espíritos pela linguagem que usam. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas proveitosas. Tudo neles atesta elevação. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Assim, os bons espíritos sempre virão com o objetivo de nos instruir, nos orientar, nos educar, nos esclarecer. Sempre. E é aí que entra, mais uma vez, a nossa análise crítica. Se o que o espírito está falando não condiz com os princípios da doutrina espírita, não é bom sinal, né? Por exemplo, às vezes, e aí eu vou lembrar, Marinete falou uma coisa, né? Nem todos que falam de Jesus são de Jesus, né? Às vezes, o espírito, uma vez eu assisti uma palestra, e isso eu guardei porque realmente chega a ser engraçado. Às vezes a gente acha assim, que porque na mensagem do Espírito está escrito em verdade eu vos digo, pronto, Jesus falava assim. Aí, tá escrito, aí o Espírito assim, em verdade eu vos digo, que se vos ofenderdes, paguem na mesma moeda, ofendam também. E aí? Né? Então, nem todo mundo que diz em verdade eu vos digo, vai trazer um ensinamento, precisa tomar cuidado. Né, Marisa? E tem aqueles espíritos que são sutis, né? Eles falam coisas muito bonitas de caridade, de amor ao próximo, de Jesus. Lá no meio,
tem uma ideia. E se a pessoa não for muito atenta, ela vai acabar engolindo. Exatamente. São espíritos muito inteligentes, né, que sabem trabalhar as palavras, construir frases bonitas, mas acabam colocando coisas falsas lá no meio. E quem não prestar atenção pode cair. É uma armadilha mesmo, né? É Pseudo verdade. sábios, não é? Exatamente, exatamente. Isso aí é muito sério, isso é muito grave. É sério. É grave porque muitos de nós, se deixam levar pelo conteúdo da mensagem, que é grande, palavras lindas, belas, mas e a essência? E Kardec fala exatamente isso. Às vezes mensagens longas, né, carregada de palavras, no fim você espreme e não sai nada. Não tem nada. Os espíritos elevados falam muito com poucas palavras. Exatamente. Os espíritos realmente elevados, né? Exatamente. E aí Kardec termina, né, esses itens dizendo assim: os diferentes graus, porque passam os espíritos, se acham indicados na escala espírita, o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 100, né, que é sempre bom a gente rever, né, capítulo 1, número 100, questão número 100. O estudo dessa classificação é indispensável para se apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, assim como suas boas, ou más qualidades. Então, é preciso sempre, né, nós estudarmos a escala espírita para vermos, né, tudo que Kardec coloca com tanta didática, né, tanta clareza, tanta lógica, né, porque com a escala espírita, sabedores do que são os espíritos imperfeitos, né, os espíritos batedores, né, zombeteiros, os espíritos bons, os espíritos, e por aí vai, nós sabemos exatamente de que comunicação se trata, né? E é como a Marinete falou, não é toda comunicação, né, que fala em Jesus que é de Jesus. Não é toda comunicação, como eu disse, né, que fala em verdade vos digo, vai ter uma instrução. Então, precisamos analisar sempre usando a razão, usando o nosso crivo, né? E, para isso, tem uma coisa que nós precisamos fazer constantemente, que é estudar. Estudar. Sempre. Uma prática diária de estudar todo dia uma pergunta do Livro dos Espíritos. Não vai matar ninguém, né? Pega uma pergunta por dia, não tem importância, né? Veja só, o ano tem 365 dias. Se nós escolhermos 3 perguntas por dia, nós vamos citar o Livro dos Espíritos. Já pensaram nisso? Se eu escolher 3 perguntas por dia, 3, só 3, chega no final do ano, eu li o Livro dos Espíritos. Li e estudei, né? Ler só não adianta. É isso, gente. É estudo, não tem jeito. E eu confesso para vocês que ter um pouco de disciplina nisso para si mesma, ou para si mesmo. Exatamente, exatamente. Porque há essa necessidade. Se não tem tanto tempo, procure fazer seu tempo dentro da sua velocidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, particularmente, já falei para vocês, espírita aí há 40 anos, eu nunca me senti tão contente comigo de estar estudando efetivamente a doutrina espírita. Agora eu posso dizer que eu estou estudando. Posso mesmo, né? Mas, realmente, durante muitos anos... Uns tempos atrás, né, Marisa e os demais, né, uns tempos atrás, eu falo por mim, né, muitos anos aí estudando, não havia essa abertura para a gente formar grupos de estudo, de discussão, assim, não tinha, né? Era palestra, uma pessoa falando e todo mundo sentado ouvindo,
né? É verdade. Era desse jeito. Então, eu fui estudar por minha conta sozinha. Quando eu comecei a perceber certas coisas, né? Porque o centro que eu comecei a frequentar foi muito bom para mim, nossa, as pessoas foram maravilhosas, mas não havia o estímulo para se estudar Kardec. Uhum. Não tinha, eram outras obras. E chegou uma hora, eu comecei em casa, eu comecei, puxa, mas é Kardec que, ele que, né, trabalhou tudo. Eu peguei direto o livro A Gênese, eu gosto demais desse livro. E comecei a estudar em casa, né? E comecei a ver as coisas, comecei a ver coisas diferentes, não é? E comecei a falar o que eu estava vendo. Saiu de briga, saiu de discussão, né? As pessoas não aceitam reconhecer que estavam erradas, entende? Sim. Não, é assim, sim. Mas olha, o Kardec está falando assim, sabe? Foi difícil, foi complicado, mas eu continuei estudando por minha conta. Aí, quando nós abrimos, né, eu acho, né, a gente já tinha grupos de estudo antes, mas a pandemia possibilitou muito isso, né? A pandemia abriu, eu falo que é o ponto positivo da pandemia, né? Abriu essa possibilidade. Eu estou participando de vários grupos de estudo, vários eu participo. Nossa, é uma maravilha. A gente estuda, a gente conversa, a gente troca ideia, discute, uma fala uma coisa, uma pessoa apreende um aspecto da leitura que eu não percebi, não é? E o outro pega... E a gente vai se enriquecendo. Isso não tinha quando eu comecei na doutrina, gente. Não existia. Não, imagina. É verdade. E outra, né? E é o caminho. Os grupos de estudos é o vieram caminho para ficar e para se multiplicar. Isso. Quanto mais grupos de estudo nós tivermos, melhor. O caminho é esse, né? Porque a palestra, né, Marisa? A palestra, você assiste, chega uma hora, a atenção vai se diluir, né? Você pega uma coisa ou outra. Acabou a palestra, você sai, alguma coisinha ou outra, o teor mesmo se perde, porque é cansativo ficar sentado, ouvindo ainda mais à noite, nossa, que já está cansado. Nem né? diga. Fica lá sentado. Então, agora, quando a gente participa, a gente não se cansa. É verdade. Porque é gostoso, né? É bom, né? É isso mesmo. Muito bom, minha gente. Chegamos, né? Deu certinho. Isso, já te pedi a tua reflexão, não sei se você já deixou. Falamos tanto, você quer deixar uma outra consideração? Marizinha. Não, exatamente então, assim, a importância, né, de nós estudarmos e, se houver alguma dúvida, sempre tragam, mesmo às vezes durante... Gente, tem uma coisa importante que é assim, de repente, né, vocês estão estudando uma outra obra, às vezes até sozinho, tem uma dúvida, traga para que a gente possa esclarecer, porque é assim. Quando nós estamos... Outro dia, eu mesma, né, estudando, eu falei, olha só que interessante, eu falei, poxa, está aqui, né, Kardec dizendo, né, lá de um item da Gênese, quando a fé mística passa a ser uma força atrativa. Achei bárbaro, que é lá no capítulo das curas do Evangelho, né, a mulher hemorrágica, eu digo, olha só que bacana a gente chegar a essa conclusão, né? Então, é importante, tragam suas dúvidas, e para mim é sempre muito gratificante estar com vocês, agradeço de todo o meu coração. Obrigada, Marizinha. Uma outra coisa, o que nós vemos ainda em centros espíritas, lastimosamente, está sendo uma transferência de dogmas. Não é obrigatório um centro espírita ter sessão de oração, sessão disso, daquilo. Não é obrigatório. É uma escolha das pessoas que fazem parte da direção. Isso não está escrito desta forma. Pelo menos o que eu sei. Se vocês são, por favor, me ajudem. Eu não aprendi assim. Não aprendi assim. Então, é muito importante analisarmos, refletirmos qual o nosso papel
com sinceridade, nos centros, nos lugares, onde quer que seja, qual é o nosso papel de utilidade no mundo, na vida. E é isso. Vamos, então, continuar na próxima semana, no item 15. Beijo para todos. Obrigada a todas. E ao senhor, Dilson. Obrigada, gente. Obrigada.